Olá, boa tarde. A cidade registrou 211 casos de dengue em janeiro de 2015. E, de acordo com um balanço do Departamento de Vigilância em Saúde, ainda restam 915 ocorrências, aguardando resultados de exames laboratoriais para confirmação ou descarte da doença. Mas a cidade fechou o ano passado com o maior número de casos de dengue no Brasil, segundo o balanço do Ministério da Saúde. E para discutir esse assunto de hoje, o Questão de Ordem recebe o médico sanitarista André Ricardo Ribas Freitas, ele que é coordenador do Programa Municipal de Controle da Dengue. A gente também recebe o vereador Gilberto Vermelho, do PSDB, ele que é presidente da a comissão permanente que discute saúde aqui na Câmara Municipal de Campinas, e também o vereador Pedro Torinho, do PT, ele que é médico da rede pública e também é membro da mesma comissão. Nós estamos ao vivo em sinal digital pelo HF no 61.3 e também pelo canal 4 da NET. Você também nos acompanha pelo site campinas.sp.leg.br. A gente falou de alguns números de abertura, doutor André, de 211 casos confirmados em janeiro. Em 2014, que foi a grande crise de dengue na cidade de Campinas, no mesmo período já tinham sido registrados 262 casos. O que mudou de lá para cá? A gente chegou a uma conclusão do porquê que Campinas enfrentou a maior epidemia de dengue no ano de 2014. Foi falta de trabalho de prevenção? Houve uma conclusão disso? Olha, na verdade, o que a gente avaliou é que houve uma descontinuidade no trabalho, na transição entre a equipe que era contratada pelo Cândido Ferreira e as equipes próprias, né? Como foi feita uma modificação súbita nas equipes, não é porque a pessoa foi contratada que começa o trabalho já de maneira adequada, né? Então, até concurso, convocação dessas pessoas, inclusão das equipes, etc., houve um atraso aí, não é? E isso pode ter contribuído. Mas a gente tem observado que também pode ter contribuído de maneira significativa as altas temperaturas que a gente tem visto nos últimos anos, né? Inclusive, esse ano, a gente já está com a equipe já estruturada, trabalhando de maneira como nós gostaríamos que trabalhasse, e mesmo assim a gente tem um número de casos que pode ser que seja até maior do que em janeiro de 2014. Né? Porque se a gente considerar que ainda faltam 900 casos para serem encerrados, a gente tem tido uma média de 65% dessas amostras são positivas, pode ser que o mês de janeiro a gente tenha até mais, uma quantidade até maior do que a gente teve em 2014. Mas na prática isso não significa que a gente vai ter uma epidemia pior do que teve em 2014? Não significa, não necessariamente, porque primeiro que o vírus que a gente identificou até agora é o mesmo do ano passado. Então, como muita gente teve a doença, então tem um efeito de imunização da população pela própria epidemia do ano passado que diminui o risco. Mas a gente tem observado e tem ficado bem atento a essa situação, que esse ano tem se comportado de uma maneira que tem surpreendido. E não só no município, né? Os municípios da região noroeste de São Paulo, até o município de São Paulo e a Baixada Santista tem tido um problema muito sério com dengue, né? Na região noroeste de São Paulo, circulando sorotipo 2. Se esse sorotipo vier a circular aqui, a situação pode ser até mais complicada do que no ano passado. O vírus que foi detectado esse ano e 2014 é diferente do de 2013, e foi aí que complicou, né? De 2013 para 2014. Sim, exatamente. Porque 2013 foi o sorotipo 4, quando veio o sorotipo 1, ele tem uma característica de ter uma capacidade de ter uma transmissão mais rápida, e ocorreu em 2014. Se o sorotipo 2 viesse a ser identificado aqui, ele começar a circular aqui, a situação pode se agravar, né? Agora, é difícil a gente fazer previsão, né? Porque a gente está lidando com uma série de variáveis que são únicas. Né? O clima esse ano está muito peculiar. No passado teve uma crise que não choveu nessa época do ano. Esse ano está chovendo até um pouco mais do que a média, como a gente estava comentando aqui. O vereador Pedro Torinho comentou que esse ano, esse período, está uma chuva regular. Só que o final do ano passado foi muito quente. Um fenômeno também que colabora demais para a reprodução tanto do mosquito como do vírus.
Agora, vereador Pedro Torinho, fica realmente comprovado, o secretário Carmino de Souza admitiu que faltou um trabalho preventivo, a Câmara ouviu secretarias, ouviu vigilância sanitária, acompanhou de perto. Para o senhor, ficou detectado exatamente isso, que faltou um trabalho preventivo? O que faltou, essencialmente, para a gente evitar a epidemia de 2014, se é que isso era possível? Bem, eu tenho certeza absoluta que Campinas não é uma ilha no Brasil, né? E que os problemas que aconteceram aqui em Campinas, eles são específicos da nossa cidade. Quer dizer, não é possível existir uma explicação para Campinas ter tido essa epidemia que não seja localizado aqui, na cidade. Né? Então, foram 40 mil casos. A gente teve mais casos do que São Paulo, mais casos do que Goiânia, que foram cidades que enfrentaram epidemias importantes. Teve mais casos do que, enfim, qualquer outra cidade do Brasil. Então, a partir das explicações que o secretário Carmino trouxe, que a Coordenação de Vigilância em Saúde trouxe aqui na Câmara, a gente promoveu um debate aqui, inclusive em outubro desse ano passado, que seria, no nosso entender, um prazo ótimo para que a gente já tivesse com as ações todas organizadas, estruturadas, já começando a serem efetivadas para valer. Houve, de fato, uma série de problemas. Houve problemas na questão dos equipamentos de proteção individual, né, que houve problema na licitação dos equipamentos de proteção individual. Houve, feito o André falou, essa questão da descontinuidade. A meu ver, é um problema essa descontinuidade, porque isso poderia ter sido feito certamente de uma maneira mais, com uma transição mais gradual, ou de uma maneira politicamente mais negociada junto ao Ministério Público, a questão do Cândido Ferreira. Teriam maneiras mais inteligentes, mais corretas de se fazer esse processo, que não teriam sacrificado tanto a cidade de Campinas. A gente fica muito preocupado porque, de fato, 1000 casos ou 700 casos que seja que a gente vai ter em janeiro, agora desse ano, é um número muito expressivo quando você pensa que o vírus ele se transmite como? O mosquito vai lá, pica uma pessoa contaminada e depois leva o vírus para outra pessoa. Se ao invés de ter 260 casos, feito nós tivemos ano passado, nós vamos ter 700 casos, quer dizer, 700 casos notificados, o que sempre representa um número bem maior do que isso de casos reais, quer dizer que tem uma circulação muito grande do vírus acontecendo. E uma multiplicação maior ainda do que... E uma multiplicação. É como o André falou, a alta temperatura que a gente enfrentou, na verdade, nesses últimos 2 anos, que a gente tem enfrentado temperaturas anormalmente altas, espero que isso não se transforme na regra do nosso regime climático aqui em Campinas, ela faz com que o ciclo do mosquito, por exemplo, de reprodução, seja muito encurtado. Ele reproduz, ele cresce mais rápido dentro da água, a larva, ele sai mais rápido, ele bota ovo mais rápido, tudo acontece numa velocidade muito maior. E a dengue ela espalha de forma exponencial mesmo nesse tipo de caso. Eu torço para que a gente de fato tenha uma imunização muito significativa da cidade de Campinas, por mais que isso tenha sido por um motivo muito ruim, que é o fato de todo mundo ter tido dengue ano passado, para que a gente não tenha novamente uma situação feita a gente teve no último ano, porque pelo que eu estou percebendo, do ponto de vista das ações de saúde pública que poderiam conter a epidemia, a gente ainda tem algumas fragilidades e algumas limitações, né? Acho que o André pode falar, talvez, a questão do número de agentes de controle ambiental, né? Ainda está um pouco abaixo do que a gente gostaria, né? A gente ainda precisaria de contratar um número maior do que a gente tem hoje para trabalhar, e isso já é uma situação, a meu ver, delicada, ainda mais a gente considerando que a gente teve uma epidemia tão grande ano passado. Talvez isso devesse ter sido tratado feita a prioridade número 0 dessa prefeitura. E aí a gente chegar novamente, em mais um começo de ano, sem o número adequado, o número perfeito de agentes, para mim é novamente um sinal de que talvez a priorização, o entendimento da importância dessa epidemia me preocupa muito, porque a dengue é uma doença que pode matar. E a gente sabe que os casos, tem tido casos graves, a gente tem conversado com algumas pessoas nos hospitais, por exemplo, que têm relatado alguns casos que têm exigido internação, que têm exigido um cuidado mais intensivo, e isso para nós é um fator, um sinal de alerta muito grande. A gente torce para o tipo 2 não chegar aqui, né, porque já tem um tempo que a gente não tem uma epidemia com tipo 2 aqui em Campinas, né? Então, a última foi em 2011. 2011, né? Então tem uma parcela da população que ainda não está imunizada para esse vírus, uma parcela muito grande que não está imunizada, igual aconteceu com o tipo 1, que tinha quase 20 anos que a gente não tinha uma epidemia pelo tipo 1 aqui na cidade. Quando ele chegou, ninguém era imune praticamente. Então, se chegar ao tipo 2 aqui, é uma situação que pode ser novamente
uma calamidade para a saúde pública da cidade. Agora, o vírus ele se agrava sozinho ou a falta de cuidado médico pode contribuir para a piora disso? O secretário disse que houve sim, que também admite dificuldades no serviço público de saúde para lidar com a surpresa de tantos pacientes com o vírus da dengue nos hospitais, mas que só 2 ou 3 mortes poderiam ter sido evitadas se o serviço de saúde fosse melhor. Sim ou não, vereador? Eu prefiro não comentar esse tipo de afirmação, que eu acho isso um equívoco do secretário falar de ser só 1 ou 2, 3 mortes. A dengue é uma doença que, na maioria absoluta das vezes, quando bem tratada, o tratamento da dengue ele é basicamente a reidratação, né, a terapia de suporte. Quando a gente constrói, já na expectativa de uma epidemia grave, uma rede ampla de acesso para os usuários, para que eles possam fazer a terapia de reidratação endovenosa quando necessária, a orientação adequada sobre a terapia de reidratação oral, tudo mais, você reduz drasticamente o número de óbitos. É claro, o secretário tem razão quando ele diz que alguns óbitos são inevitáveis. Acontece, tem pessoas que têm uma reação tão violenta à infecção que evoluem de forma muito rápida, muito acelerada e podem vir a óbito. Mas a gente tem vários casos de epidemias no Brasil em que ficou-se demonstrado que quando você coloca uma estrutura realmente preparada, vigorosa para lidar com um alto número de casos, oferecendo reidratação rápida, de fácil acesso, orientando as pessoas como fazer reidratação. Resultados de exames rápidos também para saber até que ponto é grave ou não. Na verdade, ou não. Os exames são... O mais importante é o hemograma. E esse daí, ele sai com rapidez. Ele sai com rapidez. O que a gente precisa ter, por exemplo, o exame de sorologia, no caso de uma epidemia que esteja com um número muito alto de casos, nem é tão importante. O que importa é, chegou um paciente com dor de cabeça, dor retroorbitária, que é a dor atrás do olho, dor no corpo, febre, prostração, a gente vai supor que esse paciente está com dengue. Tem vários quadros que podem provocar isso, mas na maioria absoluta das vezes, dentro de um quadro de epidemia grave, vai ser dengue. Ano passado, inclusive, a gente estava com uma taxa de positividade nos exames muito alta, era a taxa mais alta que a gente tinha em um bom tempo, né? Porque todo mundo estava com dengue mesmo. Então, o que você tem que fazer aí é ter o sistema organizado para enfrentar essa calamidade, né? Em situações, teve na história do Rio de Janeiro, por exemplo, colocou-se tendas do exército na cidade para poder reidratar as pessoas. O André deve ter acompanhado essa história, né? Porque lá teve um... Eu estava lá. Você estava lá, né? Tava. Então, colocou tenda de reidratação e o povo chegava com febre, já colocava um soro e dava soro no pessoal. Evitou centenas de mortes fazer isso. Assim, só como complementação, eu tive a oportunidade de estar lá no Rio de Janeiro em 2008, onde foram utilizadas a estratégia de tendas. Foi uma estratégia que foi bem sucedida, com a ressalva que eu faria, que foi um pouco tardia, né? Tardia. Foi instalada a partir de maio, começo de maio, né? Finalzinho de abril. Assim, o pior da epidemia tinha já acontecido, a maior parte das mortes já tinham ocorrido. Agora, no município de Campinas, uma coisa assim que eu tenho dificuldade de... Só uma questão, eu não estou propondo tenda para cá, para Campinas não, viu? Eu estou propondo a gente organizar o sistema de saúde, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, para ter um acesso fácil, rápido e adequado. A gente não precisa disso. O que eu estou dando é o exemplo de quando o sistema se adequa à sua realidade para prover hidratação, ele consegue ter bons resultados. Eu acho que, assim, os resultados, no ponto de vista assim, de número de casos, assim, é inquestionável que a gente teve uma epidemia terrível. Esse ano, eu estou impressionado com o número de casos em janeiro. Né? Difícil fazer a estimativa do quanto que vai acontecer, porque a temperatura já começou a ficar mais amena, então isso pode contribuir de alguma forma para conter E outra coisa, esse ano a gente tem equipe muito mais bem organizada do que tinha no ano passado. Né? Tem uma equipe que está trabalhando só com a parte de controle químico, né? Uma empresa terceirizada, e as nossas equipes próprias estão trabalhando de maneira complementar. Qual é o papel dos agentes ambientais? Eles vão retirar os criadouros, fazer a orientação para as famílias para evitar os criadouros, fazer busca ativa de casos, né? Então eles vão trabalhar tanto na vigilância como no controle da doença. Agora, a equipe que foi contratada terceirizada é exclusivamente controle químico, com inseticida, quando está indicado, né? Que está indicado exclusivamente quando tem transmissão, e colocação de telas em caixas d'água para evitar que ali surja um criadouro. Além disso, eles trabalham na remoção de criadouros em ações específicas, né? Não na rotina. Então, são fundamentalmente essas 3 ações. Então, assim, quanto ao número de casos, a dengue é uma doença muito traiçoeira, né? A gente tem observado, tem trabalhado no programa faz
bastante tempo e o que, assim, então o número de casos ele foi excessivo. Esse ano pode ser que seja excessivo também, mas tem um ponto que Campinas tem um mérito e que a gente deve grande parte à rede básica de saúde e a capacidade da rede de se reorganizar em situação de crise, que é ter uma letalidade baixa, né? De todos os 42 mil casos que foram notificados ano passado, 72% foram atendidos na rede básica. E não estou falando só da rede de particular, falando de público e privado. 72% dos pacientes foram na rede básica. Desses 28 restantes, ficou em torno de uns 10% para a rede hospitalar, 10% hospitalar privada, 10% em torno, mais ou menos, para a rede de pronto-socorro e 8% para hospitais públicos. Então, assim, a grande maioria dos pacientes foram atendidos pela rede pública e principalmente pela atenção básica. Então, esse tipo de resposta que a rede conseguiu dar foi muito importante para a gente ter um número pequeno de mortes. É óbvio, cada óbito ele é único, é uma família que perdeu um ente querido, etc. Mas se a gente observa que cidades muito menores que Campinas teve ano passado mais de 20 óbitos, né? E com uma incidência muito menor, né? Então, assim, a gente tem uma média de letalidade ao longo do tempo, tem mantido médias baixas. Qual foi o total de óbitos que a gente teve em 2014? Foram 10 óbitos, para um total de 40 mil casos, né? Então, é um número que assim, não gostaríamos de ter óbito nenhum, né? Então, a gente deixa bem claro isso aí. Mas comparando com a média do estado de São Paulo, com a média do Brasil, a gente tem conseguido resultados positivos, né? Teve ano, para se ter uma ideia, que a média ficou em torno de um óbito para cada 1.000 casos no estado de São Paulo. A gente tem 4 vezes menos do que isso, né? Então, os nossos resultados em termos de diminuir a letalidade, que é feito um trabalho integrado, lógico, depende da rede pública, rede privada, tá certo? E, fundamentalmente, dentro da rede pública, a rede básica, né? Que é o nosso grande investimento. E rede de pronto-socorro, né? Porque a dengue, ela é uma doença muito simples de ser tratada, só que ela é trabalhosa. Porque é só soro, mas tem que avaliar muito bem o paciente, para separar daqueles pacientes que estão só precisando de hidratação oral, daqueles que vão precisar de hidratação venosa e aqueles que vão precisar de um suporte avançado de vida, que é o quê? Droga vasoativa, né? Eventualmente até terapia intensiva, terapia né? intensiva, etc. Terapia né? intensiva. Então, mas são uma minoria, mas a gente tem que identificar precocemente e levar para o tratamento adequado. É isso que a gente tem conseguido fazer, eu acho que com relativo sucesso, né? Vereador Gilberto Vermelho, o senhor que é presidente da Comissão de Saúde tem visto desse jeito? O senhor acha que a nossa rede está preparada para agir o mais rápido possível, caso comece uma nova possibilidade de epidemia no ano de 2015? Não tenho dúvida. Quero cumprimentar o Torinho, o vereador Torinho, o André, coordenador do programa. Eu tenho acompanhado de perto essa questão e eu vejo que a administração tem buscado nas suas ações um trabalho muito sério. Essa questão do interrompimento do Cândido foi complicado para a cidade de Campinas, mas alguém tinha que tomar essa atitude. E a administração tomou essa atitude porque já se vinha, né, prorrogando e o Ministério Público não aceitava mais que isso fosse prorrogado. Então, sofreu um pouquinho, porque teve que um grande número de funcionários que estavam vinculados ao Cândido, que eram bons profissionais que estavam atendendo a rede, que tiveram que ser desligados do atendimento do serviço público. Então, o doutor André falou aqui com sabedoria, até você contratar novamente os funcionários, preparar eles, né, para poder fazer um atendimento que tem que ser feito, demora um tempo, né, para que essas pessoas estejam aptas com a condição que nós esperamos. Agora, a gente mede os esforços que a Prefeitura vem fazendo, vem trabalhando sério, os funcionários da saúde vem fazendo com que nós não, de longe, tenhamos a mesma quantidade de casos que teve o ano passado. Um número colocado aqui é preocupante, lógico, tudo que se trata com a dengue é preocupante, nós temos que estar mesmo vigilantes e atentos, né? Mas todas as medidas e atitudes têm que ser tomadas para prevenir a doença. Secretaria de Serviço Público fazendo as limpezas, né? Os agentes fazendo o trabalho que eles estão fazendo nas casas, porque a gente nota que a maior parte dos focos realmente são em residências, né?
Que o mosquito da dengue ele é diferente de outros, ele não é muito pouco em córregos, em rios, ele é mais em casas, né? Você pega hoje uma tampinha de refrigerante, ali o pouquinho de água que tem na tampinha de refrigerante já é um foco, o professor foco da dengue. Então, caixa d'água, então são locais que são, né, férteis para a produção. Então, na realidade é isso, nós temos que fazer um trabalho intenso e conscientização da população, porque se cada um cuidar do teu pedacinho ali, nós vamos diminuir muito essa questão. E lógico, e a rede nossa de saúde está preparada, como eu acredito que está, para eventualmente acontecer as questões que acontecem, e atender a população e minimizar, né, essas questões que podem vir afligir as famílias e a população de Campinas. Não tenho dúvida disso. Esse é o programa Questão de Ordem, nós estamos discutindo a dengue em Campinas, vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, nós estamos discutindo a dengue em Campinas. Para isso eu recebo no nosso estúdio o vereador Gilberto Vermelho, ele que é presidente da comissão permanente que discute saúde aqui na casa, o vereador Pedro Tourinho, ele que é médico da rede pública e também pertence a essa comissão, e o doutor André Ricardo Ribas Freitas, ele que é coordenador do Programa Municipal de Dengue aqui na cidade. A gente vai assistir agora uma matéria, a nossa reportagem foi acompanhar uma nebulização no Jardim Paulsurama, e você vai ver aí os resultados desse trabalho. Com mais de 200 casos de dengue já confirmados, Campinas colocou uma verdadeira força-tarefa em campo para controlar a doença e evitar uma nova epidemia. São pelo menos 15 equipes contratadas, diariamente percorrendo casas e estabelecimentos comerciais em cada bairro da cidade. Para frear o crescimento do número de pessoas infectadas pelo mosquito, funcionários usam todas as armas possíveis: luvas, macacão, máscaras e máquinas de nebulização. A informação do mutirão de combate à dengue chega casa a casa. Nós acompanhamos o trabalho no Jardim Paulsurama, região noroeste de Campinas, onde vários casos já foram notificados. Conscientes da gravidade da doença, moradores abrem as portas e não colocam obstáculos para a nebulização. É importante porque ele vai prevenir o mosquito e ainda não para tirar esse foco de dengue que está por aí, essa população toda está contaminando por aí, é muito importante porque assim vai o bem-estar de todo mundo. Essa aqui é a situação que mais preocupa as equipes que combatem a dengue aqui em Campinas. Água acumulada em reservatórios. A crise hídrica faz com que as famílias acumulem água, reservem água e nem sempre da maneira correta. Nesta casa, os agentes não identificaram a presença do mosquito, mas para a dona de casa, Vera Lúcia, fica a preocupação com a atuação de cada vizinho. Se tiver no vizinho é um problema, você cuida da sua casa, o vizinho não cuida, então eu acho que todos têm que colaborar e aceitar que seja feito, né? Casa a casa, os agentes seguem com o trabalho. Alguns moradores sequer atendem a porta. Combate a dengue! Mas a maioria concorda com a importância da ação, demonstra paciência e espera na calçada o efeito do veneno passar. E todos têm a mesma opinião sobre a importância de se combater o mosquito. É melhor parar o trabalho do que parar a vida. E do jeito que está a situação, a gente tem que fazer isso. Não pode deixar o pessoal não entrar, porque o mosquitinho ele é terrível, né? E está acabando com as vidas. Vocês tomam algum cuidado especial no comércio ali? Evita deixar a água parada, esse tipo de coisa? Com certeza, né? É obrigação de todo cidadão cuidar da própria vida, né? Como nós temos que cuidar da água, nós temos que cuidar da vida também, da saúde. E com certeza a gente se preocupa, né? E todos deveriam se preocupar com isso, né? Porque a gente não sabe que o mosquito vai pegar. Você acompanhou a matéria do nosso jornalista, o repórter Zé Carlos Silva, e na matéria dele, pelo que ele acompanhou da nebulização, o senhor até falou que já é um serviço terceirizado e de muita importância para a questão da prevenção mesmo, que na verdade a nebulização é a soltura do veneno que vai combater. O que na prática é a nebulização, doutor André? É só uma pequena correção. A ação de nebulização ela não é preventiva, ela é, na verdade, uma ação de controle da transmissão. Aonde já existe um foco de dengue é onde entra a nebulização. Exatamente. Porque o ideal seria se a gente conseguisse ter um nível de controle onde a gente conseguisse que não houvesse criadouros suficientes para manter uma população de mosquito suficiente para manter a transmissão, né? A gente não tem conseguido isso. Ou seja, a população de mosquito que a gente tem mantido no município é suficiente para ter transmissão de dengue. Então, quando tem transmissão,
aí nós somos obrigados a matar o adulto e não a larva, né? A larva que é o nosso objetivo, que ainda não virou mosquito. Então, quando a gente tem transmissão, o nosso objetivo vai ser matar o adulto. Por quê? Porque é ele que tem o vírus, né? Então, a gente aplica um inseticida que vai matar o adulto. E o inseticida, ele é aplicado em todas as casas com a bomba costal, ou em algumas situações que a transmissão é um pouco mais disseminada, que não dá para aplicar em casa por casa, que é uma ferramenta mais eficiente, a gente acaba tendo que usar aplicação através de veículos, né? Uma máquina acoplada num veículo que vai passando na frente das casas. A nossa reportagem não detectou nenhuma dificuldade da equipe de nebulização de entrar nas casas, mas a população que mora ali no Jardim Paulsurama reclamou do seguinte: a gente vê que a equipe de nebulização vem aqui na minha casa, eu abro a porta, o vizinho da frente abre a porta, mas o do lado não abre. E se já existe a nebulização é porque existe foco. Por que as pessoas ainda resistem a abrir as portas de casa para que seja colocado veneno, então evite? Olha, é uma postura às vezes que que dificulta muito o nosso trabalho. Na questão da nebulização, a resistência é um pouco menor do que nas ações cotidianas, quando deveria ser o contrário, né? A população deveria, na verdade, contribuir para o trabalho, né? Então, muitas vezes é por não ter adulto em casa, muitas vezes é por, às vezes a pessoa está ocupada em outro trabalho, não quer interromper, porque tem que interromper, tem que acompanhar o agente comunitário, às vezes na correria, etc., né? E tem algumas regiões da cidade que o problema às vezes não é nem a negativa do morador, às vezes é a ausência do morador em casa, né? É o caso de famílias que têm famílias pequenas, que às vezes o pai e a mãe trabalham, a criança está na escola, né? Então aí não... Então nessas situações a gente pede que combine de deixar a chave com a vizinha, fazer um trabalho de rede. Mesmo porque a nebulização tem aviso prévio. Sim, sim. O morador já sabe que naquele dia tem uma ação ali. Exatamente. E mesmo nas ações de rotina, eu estou me referindo à negativa em geral, né? Tem um ponto que eu gostaria de contribuir aqui, que eu acho que é uma questão até de uma certa cultura da saúde pública de Campinas, que eu acho que é algo que possivelmente está prestes a mudar, que é a questão do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde, ele não é um agente de controle ambiental, são profissionais diferentes com atribuições diferentes. E esse agente, ele estabelece um vínculo, uma relação muito mais cotidiana, muito mais familiar com o território no qual ele trabalha. Então, quando o agente comunitário pode fazer na plenitude seu trabalho, aí essa questão da negativa, da dificuldade, ela evidentemente continua em alguns casos excepcionais, mas ela é diluída imensamente. E Campinas é uma cidade que tem, hoje em dia, ela deveria ter 1.200 agentes comunitários de saúde mais ou menos trabalhando e ela tem cerca de 500. Isso já vem de muitos anos, chegou até a números mais baixos do que esse. Foram contratados já alguns agentes e a gente tem a expectativa, uma promessa aí até do secretário, né, uma perspectiva de contratação de mais 600 até 700 agentes comunitários de saúde. O agente comunitário de saúde, ele não é um agente especializado na dengue. Como parte do trabalho de visita regular que ele faz nas casas, ele faz uma orientação e uma busca menos sistematizada do que a do agente de controle ambiental, do que o agente, né, do que os outros tipos de agentes, no domicílio. Mas pela frequência, ele tem grande chance de ser o maior informante da prefeitura de que a situação está grave. Eu acho que o que eu ia chegar a esse ponto. Para nós, o que acontece é que como esse aspecto da estratégia de saúde da família em Campinas tem uma implementação precária na cidade, que é o agente comunitário de saúde, essa é a verdade, os agentes, eles são poucos e eles são recorrentemente desviados, o André sabe disso, para fazer o trabalho que muitas vezes não era para ser deles, que é o trabalho do bretor, que é coletar, fazer... Então, assim, uma dificuldade que a gente ainda tem e que eu acho que a gente conseguindo começar a sanear isso, a abordar isso de outra forma, a tornar o agente comunitário de saúde parte mais cotidiana da vida das pessoas, a gente tem um potencial muito grande para realmente ter um outro patamar de diálogo, de relação e de conscientização também. Tem televisão? Bacana, tem que ter, fundamental. Tem o trabalho que já existe, tem, mas ainda assim a gente percebe que muita gente acha que a dengue está só na casa do vizinho e não consegue ver que a dengue está em todas as casas.
todas as casas no Brasil, pela questão da arquitetura, dos nossos processos construtivos, a nossa cultura, né, até de como é que a gente se organiza dentro da nossa casa, quase toda casa tem algum criador. É muito difícil achar uma casa que não tem algum criadorzinho, entendeu? Às vezes é um ralo, aí você olha, tem mosquito saindo do ralo. É uma coisa impressionante que o mosquito é um mosquito muito adaptável, muito... ele se adaptou de forma incrivelmente boa ao ambiente urbano. Então, essa é uma aposta que eu acho que talvez caiba a gente reiterar esse apelo à Secretaria de Saúde para que ela possa investir nesse profissional. Isso vai beneficiar não só no caso da dengue, mas também todo o bem-estar da população do ponto de vista de saúde como um todo. Agora, doutor André, o período de estiagem fez com que a população criasse alguns reservatórios de água em casa. Com certeza, se isso já acontecia antes, agora acontece muito mais. Isso é preocupante? Isso pode agravar ou piorar a situação que Campinas já viveu para 2015? Qual é o alerta que quem está em casa e precisa armazenar água para fazer serviço básico, faça com segurança? Olha, exatamente. Não é nenhuma hipótese, não. Está acontecendo já de fato. Tem uma região que fica próximo ao aeroporto de Viracopos, que hoje é onde está a maior intensidade de transmissão no município. É justamente a região dos bairros de Campituba, Campo Belo, Fernanda, Marisa, toda aquela região ali, teve um histórico de ter irregularidade no abastecimento de água, né? Então, as pessoas acostumavam a guardar água, porque não tinha água encanada, só vinha caminhão-pipa, então guardavam em tambores. Ao longo do tempo, a gente foi, primeiro, orientando como guardar no tambor. Depois, uma mudança na postura da Sanasa, que ainda que não fosse uma área regularizada já do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista legal, que ela levou água, finalmente. Então esse problema foi superado. Isso faz alguns anos já. O que aconteceu é que com essa estiagem, a população passou a reviver o medo de faltar água. E muitos já tinham os tambores lá, não jogaram fora. Então começaram a usar novamente para armazenar água, né? Então a gente está vendo lá agora que uma coisa que a gente tinha conseguido superar, que era a questão do armazenamento inadequado, está voltando com intensidade. Então hoje um importante foco de reprodução do mosquito são as caixas d'água, que usam como reservatório no chão, né, que toda hora fica abrindo, que nem sempre é bem fechado, e os tambores, né? Então a gente pede para a população que pense bem assim, é necessário reservar água? Está com essa preocupação? Sim, tá? Bom, tudo bem, mas faça com segurança, né? Então, assim, para quem está em casa entender, a gente quem usa máquina de lavar, em vez de jogar água de volta pro esgoto, a pessoa armazena no balde a água. Quanto tempo ela pode deixar um balde de água com sabão que saiu da máquina de lavar roupa para ela lavar o quintal uma tarde suficiente para criar um foco? Não. Se for utilizado em 3 ou 4 dias, aquele não há tempo suficiente. A gente estima que com a temperatura alta, no mínimo uma semana para dar o ciclo completo de ovo, larva, pupa e adulto. Então, se você usar cada 4, 5 dias, já é um tempo suficiente. Agora, o problema é que às vezes o ovo está ali já, né? Aí joga fora a água, quando a outra vier, já pega o outro da outra... O ovo dura tempos. O ovo, depois que é colocado, ele não morre, ele fica anos, né? Ele pode ficar em condições perfeitas até mais de um ano. Caramba! Agora, como ele está úmido, ele vai durar menos, né? Porque ele já vai eclodir. Então, o que acontece? 4 dias é um tempo seguro. Mais que isso, já pode correr o risco de ter a reprodução desse ovo virar a fase adulta. Então é importante que a pessoa ou use rapidamente ou mantenha coberto isso. Se ela não sabe quando que vai utilizar, mantenha coberto de maneira adequada. Tem que ser, não pode nem um buraquinho, tá certo? Nem um vão, porque o mosquito ele entra em vãos assim, a partir de meio centímetro já consegue entrar tranquilamente. E se for utilizar água para beber, também é importante que ele utilize em 48 horas, porque é o período que a atividade do cloro ainda está garantida. Mais do que 48 horas, aquele cloro que está dissolvido na água, que garante, né, a ação bactericida para não ter bactérias ali,
ele perde essa ação a partir de 48 horas. Ele não vai mais ter uma qualidade de água garantida. Então, para também não fazer mal para a saúde dele, para outras questões, né, que vão envolver outras doenças de transmissão oral, aí a água tem que ser utilizada em 48 horas. E sempre fechar, porque isso aí tem sido um problema em algumas regiões do município. Vereador Gilberto Vermelho, no ano passado, o presidente Campos Filho tomou a iniciativa, junto com os outros 32 vereadores, de criar um panfleto a respeito da dengue. O material foi divulgado, ficou disponível nos gabinetes, ficou disponível na recepção da Câmara. A Comissão de Saúde pretende começar a movimentar alguma ação nesse sentido, de entrar junto aí com a vigilância de saúde e falar, olha, atenção, como que a comissão pretende agir nesse primeiro momento para ajudar que se evite uma possível epidemia de novo? Foi uma atitude importante ano passado, né, independente da iniciativa ser do Legislativo. Eu tive semana passada conversando com o Dr. Carmo e colocando a nossa preocupação justamente de melhorar essa informação, de buscar instrumentos que possa levar a conscientização da população para que tome todas as atitudes, né, que venha prevenir de fato eventuais acontecimentos que não seja aquele que a sociedade campineira quer. Eu quero deixar só uma fala aqui. É importante a gente citar essa questão da irresponsabilidade de governo, né? Tem muitas questões hoje acontecendo nesse governo que foi responsabilidade de governos anteriores. Eu tenho acompanhado de perto unidades de saúde que não teve a manutenção, né? Estou falando de unidade básica, de prédios, que esse governo vem fazendo todos os esforços para tomar as atitudes. Nunca se contratou tantos funcionários concursados que nem está contratando essa administração. Nós fizemos um trabalho importante o ano passado na comissão, que o Torinho participou. A gente foi em unidades, nos pronto atendimentos, centro de saúde, justamente verificar a dificuldade daquelas unidades. E aí nós levamos até o Carmo. E o mês passado o prefeito autorizou a contratação de 187 profissionais. Inclusive tendo também agentes também. Então, esse trabalho eu acho que a comissão, a Câmara tem feito, apontando para a administração a importância de você fazer um trabalho de convocar funcionários para a saúde, e mesmo que haja ainda com certeza uma deficiência, mas essa administração vem fazendo um trabalho constante para poder corrigir isso aí. Então, nós temos aí 2 anos desse governo, que o governo Jonas tem mostrado, né, a sensibilidade não só da área de saúde como outras áreas, mas da saúde principalmente, né, trazendo realmente essa questão importante, a contratação dos profissionais e abrir concurso. Você tem acompanhado aí, na prefeitura tem aberto concurso para contratação de médicos praticamente quase todo mês. Então, para a gente poder corrigir essas questões que são importantes para a administração e o atendimento à população de Campinas. E nós aqui da comissão, lógico, continuamos atentos, né, vigilantes, fiscalizando e apontando aquilo que a gente acha que é importante ter as atitudes necessárias aí para que a gente não ocorra ter uma epidemia de dengue, né? Vereador Petrolim, para a gente poder encerrar, o vírus chikungunya. A gente tem ouvido falar dele, um nome estranho, esquisitinho, mas a gente ouviu dizer também no levantamento da prefeitura que, apesar de já ter se constatado mais de 200 casos em janeiro, não se foi constatado nenhum caso do vírus ainda. Ele é transmitido pelo mesmo mosquito que a dengue, mas é o mesmo vírus? O que é na prática? O vírus chikungunya é um outro tipo de vírus. Esse é um vírus que ele tem origem na África, ele tem uma transmissão que tem tanto casos que vieram da África como uma transmissão que veio pelo Caribe, né? No norte do Brasil a gente está tendo alguns casos, teve casos em Feira de Santana, na Bahia, um surto importante lá. É um vírus com uma capacidade de transmissão, né, de contágio do mosquito muito grande, ele é maior do que a dengue, a capacidade dele de espalhar, né, pelo menos é o que tem sido apresentado nas epidemias que acontecem em outros países. Cada caso é um caso, né, sempre depende muito do vírus específico que está gerando, né, a característica genética daquele vírus que está ali gerando a epidemia num determinado local, a própria característica dos mosquitos. E é um vírus que causa uma doença muito parecida com a dengue, embora não seja dengue, é diferente, né? Ela tem a mesma coisa, febre, dor no corpo, prostração, dor de cabeça intensa. Ela também tem um tratamento muito parecido com a dengue, que é o tratamento de suporte. Ela tem uma letalidade, né, um número de casos fatais, não é uma das preocupações da doença, não é a letalidade, porém ela tem vamos dizer,
aspecto muito preocupante dessa doença é que ela provoca alguns quadros dolorosos em articulações, em alguns grupos de pacientes que persistem por meses até anos depois da doença. Então, a gente tem casos de pessoas que ficam com dores articulares por 4, 5 anos permanentes ou persistentes após ter tido essa doença, coisa que a dengue, embora a dengue também tenha uma persistência de algumas sequelas depois, um período curto depois da doença, né? Às vezes você tem a continuidade da prostração, tem pacientes que ficam até um mês depois ainda com algumas dores e tudo mais. No caso do chikungunya, isso pode ser um processo muito mais longo e mais prejudicial para quem teve a doença. Em Campinas, feito foi falado, talvez o André queira falar disso, felizmente nós não tivemos ainda os casos autóctones, a transmissão aqui na cidade desse vírus, mas o mosquito que transmite é o mosquito da dengue também, né? Ele até tem outros mosquitos que provocam também, o Aedes albopictus, né? Que é um outro mosquito, primo do Aedes aegypti, que também nós temos aqui em Campinas e que ele também transmite o chikungunya. Então, tem esse perfil muito parecido. Eu confesso que o que a gente faz aqui é torcer com muito vigor, com muita ênfase para que as ações que a Prefeitura tem a responsabilidade, a obrigação de tomar, sejam feitas para que a gente não tenha, feito o André falou, uma população de mosquitos tão grande que permita uma transmissão, uma circulação desses tipos de vírus de forma continuada. O problema que acontece é que, como tem sempre muito mosquito, pintou um vírus aqui que é transmissível pelo mosquito, isso espalha que nem fogo na palha, entendeu? No palheiro. E aí, se chegar esse mosquito, esse vírus aqui, encontrar Campinas na situação que Campinas está hoje, nós temos um problemão. Acho que eu estava falando, a Prefeitura tem que investir em várias estratégias. Ano passado, durante a epidemia, eu cheguei a visitar uma unidade da Vigilância em Saúde num distrito de Campinas, que não tinha nem internet funcionando para poder fazer o registro dos casos, né, junto à base de dados do Nacional de Casos, que estava com um problema de infraestrutura tremendo. Quer dizer, você tem vários problemas dessa rede. Alguns são responsabilidade de governos anteriores, evidentemente, é uma rede que foi construída ao longo de muitos anos, de todos os governos, inclusive. Mas muitos são dessa administração, então acho que a gente não precisa ficar entrando nessa questão. Quem administra a cidade agora é o prefeito Jonas, e é ele que tem que resolver as questões. E a gente espera que esse tipo de problema feito a gente teve ano passado, problemas de estrutura básica para o funcionamento das equipes, de incapacidade de licitar, demora para treinar as equipes, demora para contratar e chamar os profissionais que precisava, que isso cada vez mais aconteça menos, que a gente tenha cada vez menos esse tipo de situação, porque elas não são a única causa de uma epidemia feito essa, é evidente, tem questões climáticas, ambientais, culturais, mas elas são um fator de agravamento muito grande para esse tipo de caso. Essa estrutura, doutor André, para a gente poder encerrar, que quem está nos assistindo em casa, a população de Campinas pode aguardar, o que a gente pode esperar do poder público para que não aconteça em 2015 aquilo que aconteceu em 2014? Olha, o problema de Campinas com o Aedes aegypti, ele é antigo, né? Ele começou no final do século XIX. Na bandeira de Campinas, se observar, tem uma fênix. E é justamente porque no final do século XIX, Campinas teve uma epidemia de febre amarela que quase que acabou com a população. Uma parte morreu da doença, outra parte fugiu e a população de maneira caiu, diminuiu para 1/3 do que tinha antes da epidemia. E a cidade se reergueu, né? Eu conto isso de forma anedótica porque, na verdade, quem é o transmissor da febre amarela urbana é justamente o Aedes aegypti, né? Então, nosso problema com esse inimigo... Ele vem perseguindo Campinas faz antigo, muito tempo. Né? E é até curioso porque, assim, naquela situação a gente conseguiu controlar, né? Eram condições ambientais totalmente diversas que a gente tem hoje. O adensamento populacional era outro, a utilização de plástico como descartáveis era muito menor, né? Ou nem existia, na verdade, né? Era final do século XIX, começo do século XX, não existia nem plástico. Então, eram condições para a reprodução do mosquito que eram muito mais fáceis de serem controladas. Bastou fazer a canalização de algumas
de alguns rios, córregos que tinham, que juntava lixo em volta, etc., né, que é a Barão de Jaguara, ali a Anchieta, etc., e melhorou muito. A situação que a gente tem hoje é totalmente diferente. O mosquito ele não está se criando em situações que dependam muito do poder público, dependem muito da população também. Ou seja, os domicílios, eles são o maior criador, os maiores espaços onde ficam os criadouros, né? E as nossas ações, elas têm que ser cotidianas e contar com o apoio da população, coisa que a gente também tem tido dificuldade, né? Então, assim, o que mudou do ano passado para esse? A gente tem hoje uma equipe que está trabalhando na sua plena atividade, né? Temos agora uma equipe para trabalhar com nebulização que a gente não tinha no começo do ano passado. A gente estava dependendo da SUSEM, que é o órgão estadual, que ele trabalha em apoio a municípios menores e não municípios do tamanho de Campinas. Então a gente tem uma estrutura melhor. Mas assim, garantir qual que vai ser o comportamento dessa doença seria irresponsabilidade. Porque poucos países no mundo têm conseguido lidar, que vivem nos trópicos, que têm conseguido controlar a dengue, né? Os Estados Unidos, que é um país que tem uma história de não ter tido dengue desde meados do século XX, ano retrasado, nos últimos anos, tem tido surtos de dengue. No Texas, surtos de dengue. Na Flórida, teve transmissão de chikungunya na Flórida ano passado. Então, assim, não significa que o poder público não tenha ação nenhuma que possa fazer. Mas esse mosquito ele tem se demonstrado uma adaptação muito grande ao meio urbano, como o vereador Pedro Torinho colocou, não é? Ele é um mosquito que ele é muito antropofílico, ou seja, ele gosta de estar perto do ser humano, se adapta a pequenos reservatórios, como o vereador Vermelho colocou, o fato dele ter nesses reservatórios pequenos importantes criadouros, e ele ser antropofílico, ele gosta do homem, então onde tiver homem e tiver um criador, tem o risco de ter o mosquito. Então a gente precisa de um trabalho contínuo, as equipes têm que estar estáveis, com um trabalho que se mantenha ao longo do tempo, sem interrupções, certo? Contando com o apoio da população. Eu acho que a gente pode aí ter um pouco mais de segurança, mas garantir que não vai ter epidemia é muito difícil, né? E no caso de ter epidemia, o que a gente tem que fazer é, como o vereador Torinho colocou, adaptar a rede e fazer enfrentamento utilizando da melhor forma a rede básica e a rede de urgência e emergência. E esse vai ser o papel, vereador, para a gente poder encerrar, Vermelho? Não tenho acompanhar mesmo que, se de fato a cidade correu risco de uma epidemia, a comissão entrar para acompanhar se de fato a saúde básica... Independente de ter epidemia, nós estamos atentos, acompanhando, vamos torcer e contar com o trabalho, né, das equipes que estão fazendo, contar também com a colaboração da população, porque é essencial para que a gente iniba qualquer tipo que venha ser contra aquilo que nós esperamos de uma sociedade organizada, das pessoas responsáveis, até pela essa questão, mas nós acreditamos muito que nós não vamos ter o índice que nós tivemos no ano passado. Nós vamos, com certeza, esse ano, se Deus quiser, vamos ter níveis aí muito baixos e não vamos ter problema não. Mas é importante sim o alerta para que a população cumpra com o seu papel. E nós vamos cumprir com o nosso aqui também, que é o trabalho que a população a nós confiou e nós temos que desempenhar, não tenha dúvida. Obrigada, vereador. Obrigada, doutor André, pela presença, vereador Pedro Torinho. Esse foi o programa Questão de Ordem, a gente fica por aqui. Se você perdeu parte do programa e quiser acompanhar depois, até o final da noite ele já sobe para o YouTube, TV Câmara Campinas. Lembrando que agora às 5h30 você acompanha o nosso jornal, TV Câmara Notícia, e às 6 horas em ponto a gente volta ao vivo com a transmissão da 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Fique com a nossa programação, uma boa tarde para você.